vezes eu começo o programa falando sobre as promessas que foram feitas na virada. De 2016 para 2017, muita gente falou, esse ano eu vou cuidar da saúde. Só que hoje a gente vai tentar entender por que isso não deu certo. Você pensou, decidiu até parar de fumar, emagrecer, frequentar a academia. Mas quais são, de fato, os mecanismos que influenciam para que esses objetivos não sejam alcançados, ou seja, serem boicotados? E o que é que a gente pode fazer para ter sucesso cumprindo esses objetivos? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o mestre doutor em pediatria, Dr. Charles Schmidt. Ele trabalha há 25 anos como consultor para as indústrias farmacêuticas em pesquisas clínicas e está aqui com a gente sempre como um grande colaborador, Dr. Charles Schmidt. Muito obrigada pela presença. Um ótimo comecinho de 2017. Te convidar para sentar aqui para a gente bater esse papo sobre as nossas promessas, né? A gente promete tanta coisa que não consegue cumprir com a nossa própria saúde, com o nosso próprio desejo, né? O que acontece é, primeiro, a frustração de descobrir que um ano passou, virou, mas continuamos os mesmos, né? A gente faz muita promessa. Como os nossos pais. Faz a promessa e tem uma fantasia de que, por causa do tempo, a coisa vai mudar por si só e acorda-se, o dia continua nascendo da mesma maneira e o dia passa a ser igual, as dívidas são iguais e tudo volta a ser a mesma coisa. É verdade. Né? Então, essa é a frustração inicial que as pessoas têm em relação à promessa. A verdade é que quem quer fazer alguma coisa não depende de uma data específica. Né? Todo mundo conhece alguém que fala, amanhã eu vou parar de fumar e nunca mais volta a fumar. E existem algumas razões por causa disso. Uma das razões principais é conhecer o seu propósito, por que você realmente está fazendo essa promessa de ano novo ou o que você vai fazer. Né? E fazer uma proposta, o que aquela proposta diz a você como pessoa, é talvez um dos fatores mais importantes motivacionais. Mas alguém vai perguntar, mas como eu descubro a minha proposta? Né? Como eu me autoconheço para decidir que aquela proposta eu vou parar de fumar porque faz bem à saúde? Todo mundo sabe que fumar faz mal, tá? Mais do que descrito. Mas o que me faz internamente decidir que eu tenho essa proposta e que eu vou cumprir. Então a gente vai aprender essa chave hoje. Essa seria a questão dessa chave, que não é tão simples assim, porque é multifatorial. Mas a gente vai ter o caminho para isso tudo. Alguns caminhos que possam ser... Então eu vou chamar a atenção aqui da minha turma que está em casa, quem está querendo parar de fumar, para quem está querendo parar de comer em excesso, para quem está querendo ser mais cuidadoso com a sua própria saúde. Então vamos lá, o que a gente precisa pensar? Primeiro é se autoconhecer. E se autoconhecer não é uma tarefa fácil, né? Normalmente as pessoas procuram ou uma questão espiritual, ou um terapeuta, ou um psiquiatra, ou um coaching de carreira para se conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Né? Quem eu sou verdadeiramente? Mas, Dr. Charles, isso é muito difícil, eu não tenho tempo, custa caro, perdi meu plano de saúde. Como é que eu vou trabalhar o meu autoconhecimento, na verdade? Existem algumas coisas práticas que, eventualmente, alguém sozinho pode tentar fazer. Né? Eu, no momento de sossego, pegar uma folha de papel e começar a escrever o que ela imagina-se como pessoa. Né? Ela começa a colocar as pessoas, eu sou simpático, não sou simpático, eu cumpro minhas tarefas, não cumpro minhas tarefas, por que eu quero emagrecer, por que eu quero parar de fumar, e faz uma lista com calma e extensa. Pegando essa lista, escolher pelo menos 2 amigos verdadeiros, não amigos da onça, né? Pessoas que são realmente amigos, e pedir para que você descrever o que você descreveu e checar com as outras pessoas se realmente é o que se parece. Isso aí já é um ponto bem difícil, né? Até porque achar um amigo verdadeiro, que vai ser genuíno, porque esse é um ponto difícil, mas se eu não tenho um terapeuta, ou se eu não vou trabalhar com um terapeuta ou alguma coisa, para ter uma base e entender o porquê que me leva a querer
emagrecer ou por que me leva a querer parar de fumar, né? Porque se eu não tenho um propósito real, eu quero parar de emagrecer porque eu quero realmente passar a me sentir bem, eu tenho problemas de saúde, e não porque ela viu uma pessoa no Facebook e quer se aparecer como aquela artista de cinema, ou porque vai conseguir um namorado, ou por alguma coisa assim, são razões que não levam à motivação contínua. Então tem que ser uma motivação São interna, pessoal, alguma pessoal. coisa que vá de encontro ao que você é. Ao que você é Ou o que você quer ser. e ao que seu propósito de vida. Tá. Né? Isso é Então extremamente... compartilha essa lista de com 2 amigos. pelo menos 2 amigos que possam ser realmente sinceros, né? E que possam demonstrar. Normalmente as pessoas tentam trabalhar o lado negativo, quando na verdade a gente tem que estimular o lado positivo. É através do lado positivo que eu faço bem, que eu me apresento bem e que eu devo reforçar, é que eu vou conseguir atingir minha autoestima e meu autocontrole. Ah, porque você é muito chato, porque você não cumpre as tarefas e você tem que melhorar. Mas olha, quando você entrega os projetos é ótimo. E eu vou valorizar aqueles projetos que são ótimos e vou estimular. E na sequência, como você vai elevar a sua autoestima, você vai trabalhar o lado negativo. Então, é um processo que as pessoas fazem ao contrário, só criticam o lado negativo. A sua autoestima vai para baixo, a autoestima baixa, é difícil você tentar cumprir o que você estipulou. Tinha planejado. Você vai conseguir quando você tem autoestima maior. Né? Esse é um ponto importante. Tem uma outra questão, que é uma questão mais, vamos dizer, filosófica, cultural, dos nossos novos tempos, que é o prazer imediato, né? Ter felicidade imediata, né? Nosso cérebro tem uma região que a gente chama sistema límbico dentro do cérebro, uma certa bioquímica de vários hormônios e que influem essa sensação de prazer. As pessoas são, hoje em dia, muito ligadas no prazer imediato. Então, se eu não tenho prazer imediato, eu me autodesmotivo. Por isso que eu tenho autoconsumo, eu preciso comer chocolate hoje, agora, eu não consigo resistir, porque a minha felicidade foi colocada pelo mercado, que são coisas imediatas. E coisas imediatas, elas são fugazes. Normalmente, as promessas de fim de ano não são fugazes de prazer imediato. É um trabalho de longo prazo. Então, eu tenho que ter autocontrole, desenvolvimento do meu autocontrole, né? Para que eu possa continuar mantendo o meu propósito original. E como é que a gente desenvolve esse autocontrole? Não é fácil desenvolver. Primeiro, saber que você vai falhar algumas vezes e persistir. Por isso que eu falo que o prazer é fugaz. Ah, bom, eu acabei comendo a caixa de chocolate, então não vai dar certo e eu desisto. Você sempre pode recomeçar. O autocontrole é o dizer não mesmo, né? É ter a vontade de falar, não, hoje não, vou resistir, só por hoje. Só por hoje. Tá. É quase como se fosse os alcoólatras anônimos. Ou que só por hoje. É só por hoje, porque o mecanismo cerebral trabalha contra isso. Tá. Né? Então, não há problema de eu escorregar. Não levar isso como, perdi uma vez, então eu não vou conseguir. Eu tenho que ter perseverança no que eu quero atingir, relacionado ao meu propósito que eu decidi. Né? Então, essas questões são muito importantes, porque hoje em dia o prazer imediato é muito forte. A pessoa está muito ligada ao prazer imediato, a mídia, todo mundo... Agora, o prazer imediato, no final das contas, se você vai boicotando também o seu propósito, que seria a longo prazo, que vai te dar um prazer verdadeiro, vai acabar por destruir aquilo que te faria de fato feliz, né? Melhor, com mais saúde, enfim, a gente precisa cuidar muito dessa história aí, desse prazer imediato. Porque a verdadeira, o que vamos definir como felicidade, o que a pessoa também entende como felicidade, felicidade é ter carros bonitos, joias bonitas, o que lhe traz realmente felicidade está relacionado com o seu propósito de vida. Né? Então,
A promessa vai quando eu sigo e eu entendo. Então, tem uma lição de casa antes de eu fazer essa promessa, de me entender e por que eu quero atingir esse meu objetivo de vida. Né? E se eu não me autoconheço, eu não vou conseguir. Porque eu tenho a questão hoje em dia de felicidade e de trabalhar isso porque foi estimulado nessas últimas décadas que o prazer é imediato. Né? Eu só quero consumir, consumir, consumir. Então, só voltando um pouquinho pra gente ir entendendo, e você que gosta de escrever, tá aí fazendo esqueminha, então, por que é que a gente não coloca em prática aquilo que a gente prometeu na virada de um ano pro outro, né? Primeiro, eu acho que muito bem colocado, o Dr. Charles falou, na verdade, a gente começa a entender que a passagem do ano não muda as coisas, a gente continua sendo a mesma pessoa, a vida continua sendo a mesma, a nossa rotina continua sendo a mesma, mas a gente precisa parar pra pensar o que é que a gente quer de fato ser, qual é o nosso propósito, quem a gente é. Então, a lista lá, escreve tudo com tempo, com calma, depois compartilha essa lista, vê se isso está coerente ou se você está com uma imagem deturpada a seu próprio respeito, né? E aí a gente vai trabalhar o autocontrole. O autocontrole e a motivação. E a motivação. Né? Que se você tem uma baixa autoestima, né? Não trabalhar a sua estima no que você é bom. Você tem que valorizar o que é bom, porque as pessoas não são boas em tudo, né? As pessoas costumam trabalhar, muitas pessoas, muitas empresas até falam, não, eu tenho que corrigir, escola também é assim. Eu tenho que corrigir, você é mal em matemática, eu vou te dar aula de reforço em matemática. E não reforça o quanto é bom em português. E é justamente o contrário. Eu tenho que reforçar o quanto você é bom em português, eu levanto a sua autoestima e lentamente eu recupero na matemática. Você não será um gênio na matemática, mas você também não vai deixar de desgostar da matemática. Perfeito. Entendeu? Esse é o processo importante. O outro fator é as pessoas fazerem um grande número de promessas. Bom, eu vou parar de fumar, vou na academia, vou não sei aonde, eu vou emagrecer 50 quilos. Né? As promessas têm que ser mensuráveis e serem capazes de serem cumpridas. Não muitas. E não muitas, né? Quer dizer, você não tem uma capacidade tão grande de fazer o que você acha que fazer, porque vai criar uma fantasia. Então vale pegar, como nada muda muito, na verdade a gente celebra lá a passagem do ano, mas o ano, de um ano para o outro, a nossa rotina não vai mudar, a gente pode refazer essa lista dessas promessas. E deve. Então pegar lá, no meio da empolgação você fez muitas promessas, refaz a lista agora com base no que você realmente está vivendo, né? Porque sempre, todo dia é dia de repensar e refazer. Tá. Ninguém está cobrando, e esse é outro fator importante, que as pessoas costumam, bom, lá no meu trabalho eu fiz promessa disso, mais aquilo, e espalhei para todo mundo o que ia fazer, e não vai cumprir. E vai ser um fator de desmotivação, né? Porque eu me comprometi com várias pessoas. Na verdade, você não tem que se comprometer com pessoa nenhuma, a não ser você mesmo. E deve guardar para você mesmo, porque é você que vai estar trabalhando na sua própria promessa, que interessa só a você, e é o seu propósito do que está fazendo. Né? Então, não é para chegar no dia seguinte esse trabalho de estar fazendo essa questão de promovendo a todo mundo. Muito bem. Estamos aí num bom caminho para entender melhor o porquê que a gente boicota as nossas promessas e os nossos sonhos e a gente acaba não realizando. Mas eu quero a sua participação também. Se você quer fazer uma pergunta, se você quer colocar a sua posição, o seu jeito de pensar, faça isso agora. O nosso WhatsApp já está aqui, olha, apostos, e você manda a sua mensagem no 011 950 45 18 40. Tô esperando, tá bom? E eu volto aqui pra gente continuar a conversa já já. Vamos continuar com o Dr. Charles Schmidt respondendo as dúvidas em relação às promessas, né? Mas a gente conseguiu finalizar a linha de pensamento, que era fazer a listinha? Eu acho que é também importante as pessoas entenderem que a partir do momento que ela vai continuando nesse processo de autocontrole, nosso cérebro é plástico. Quando a gente diz que é plástico, ele também desenvolve mecanismos bioquímicos de transmissores cerebrais que vão ajudar. Então, na primeira fase, parece difícil. Se ocorre a persistência, o nosso cérebro vai começar
a ajudar esse processo. Doutor, então, eu ouvi uma vez que o nosso cérebro ele se adapta depois de 21 dias. É isso? Depende de cada evento que vai acontecer. Por exemplo, no início de regimes, né, eu tento, perde-se mais gordura no início do regime, você começa a perder mais por causa da restrição calórica. O que acontece? O corpo vai se adaptando e ele vai, tudo que você come, reter. Então, a queda de peso vai ficando menor. Né? Então, há uma adaptação do corpo. Então, depende de que tarefa que você vai fazer automatizada ou vai trabalhar, os seus marcadores bioquímicos cerebrais vão se adaptar a um certo tempo. Então, por exemplo, quem está querendo parar de fumar, se começa, no começo é mais difícil, mas depois de alguns dias, depois vai de 3 semanas, de 21 dias, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Para algumas pessoas, nem tanto, precisa ajuda médica, você pode usar alguns medicamentos para ajudar, procurar a ajuda médica também para diminuir de fumar, mas também vai ficar fácil, porque o cérebro vai se adaptar. Aquele sistema de recompensa que eu falei de felicidade vai se adaptar. Né? Então, se você consegue vencer as primeiras etapas, vai conseguir chegar à sua meta. Chega a ser uma doença a pessoa que programa, projeta, planeja e não realiza? Não chega a ser uma doença em si, vamos dizer, classificada psiquiatricamente, mas é aquela pessoa que se auto-sabota, né? Por algum motivo interno que procura se sabotar. Ou seja, ser a pessoa, eu não consigo mesmo e faz o papel de coitadinha para receber a atenção de todo mundo. Né? Eu tento. E aí, para reverter isso, teria que ser um trabalho terapêutico. Um trabalho terapêutico. Medicação ajuda a pessoa a se organizar melhor? Ajuda, mas depende de qual a patologia psicológica ou psiquiátrica nós estamos dizendo. Ok. Bom, vamos continuar aqui. Tem uma telespectadora perguntando como é que ela pode rever o programa. Nosso programa vai todo para o site da Rede Vida. E isso é bem rapidinho. Então, possivelmente, o programa de hoje, amanhã já estará no site. E é assim sempre, tá bom? Aqui, olha, um telespectador está perguntando um assunto que não tem a ver com o nosso assunto de hoje, mas eu vou fazer a pergunta, vamos ver a resposta. É o Eduardo, ele fala: o que o doutor acha da proposta do governo com a saúde da população? O senhor acha que pode melhorar ou piorar? Não deixa de ser uma proposta, planejamento do governo para um próximo ano, né? Se for a questão dos planos de saúde de menor custo, não deve funcionar, porque isso vai reverter novamente para o SUS e isso não vai causar nenhuma melhora. Né? O que nós temos que melhorar é o nosso programa de saúde pública do país. Né? Inventar um outro tipo de plano privado mais barato, semelhante, não é a solução. Não é a solução. A gente precisa... sei se essa era a pergunta. Vamos lá, a gente tem um caminho grande para percorrer, eu acho que em relação ao governo, em relação às políticas públicas, né? E é de olho mesmo, é a gente bem atento, acompanhando. Na próxima possibilidade, fazendo uma boa escolha, votando certo, enfim, na medida do possível também. Muitas vezes eu também me sinto atada em relação às propostas que a gente tem, mas eu acho que a gente está acordado. A gente acordou no ano passado, a gente precisa manter-se acordado esse ano. Agora, a pergunta vem de uma telespectadora que diz assim: boa tarde, eu gostaria de saber por que eu sempre tive vontade de dirigir, mas acabo sempre desanimando. Por favor, me ajude. Eu tenho medo do medo. De dirigir. Ela na verdade deve ter medo de ficar com medo na hora que está dirigindo, né? Tá. Os medos são irracionais na grande maioria das vezes. Né? Você cria uma razão, uma fantasia, vamos dizer assim, do que algo que vai acontecer. É a questão de hoje ser ansioso. Eu antecipo o problema e meu cérebro começa a trabalhar com o desastre. Eu antevejo o desastre e eu sinto medo. Medo é uma reação normal, é um mecanismo de defesa que nós temos para que a gente não se atire ou não corra riscos desnecessários. Quem controla muito essa parte de medo é a região frontal do nosso cérebro, que só se desenvolve
está plenamente desenvolvido com 21 anos de vida. É por isso que o jovem se arrisca por isso mais. que o jovem é menos temeroso. Ele se arrisca mais porque não está bem informado. Né? Pode ter ligado a algum trauma também vivido de algum acidente que presenciou na família e sente que pode causar esse mesmo problema. Então, eu antecipo, eu me preocupo antes do tempo. Hoje se diz que o homem, em vez de ser homem sapiens, é homem ansiolíticos, né? A venda de ansiolítico é enorme. Então, o medo está provavelmente na antecipação do que vai acontecer. Ela realmente precisa fazer um trabalho terapêutico para diminuir ou, eventualmente, tomar alguma medicação que ajude no início a minimizar esse trauma. E, eventualmente, realmente dirigir e continuar dirigindo até, como eu falei, o cérebro é plástico, ela aprende depois a controlar esse medo. Muito bem. Não é fácil. Tem uma pergunta muito interessante que tem a ver com o que você acabou de falar, que é a ansiedade. A Rosária, ela é do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte: sou muito ansiosa. Eu quero saber se devo tomar o ansiolítico ou se eu preciso continuar controlando, que na verdade não consigo controlar, a minha maldita ansiedade. Responde já, daqui a pouquinho? Tá bom. Vamos então aprender sobre os ansiolíticos daqui a alguns minutinhos. Vamos voltar aqui com o Dr. Charles Schmidt. Essa questão do alcoolismo, na verdade, é uma questão complexa, né? O alcoolismo, antes de responder sobre os ansiolíticos, o alcoolismo é uma das doenças que mais mata no país e, eventualmente, no mundo inteiro. Lembrando que todas as adições, quer seja álcool, outras drogas, está relacionado numa região do cérebro que a gente já falou, o sistema límbico, uma região muito específica que se chama amígdala, que algumas pessoas geneticamente, grande maioria das vezes, têm uma propensão maior, ou seja, filhos de pais alcoólatras têm muita chance de ser um alcoólatra também por questões genéticas. As pessoas que sofrem de adição, na verdade, nunca se tratam. Ela simplesmente deixa de usar. E ela sofre todo dia de trabalhar, como você disse, todo dia um novo dia, porque se eu voltar a tomar uma gota de álcool, eu tenho chance... Vai cair de novo, ou seja, uma doença sem cura. É um eterno tratamento. É um eterno tratamento de controle. Né? Esse é o trabalho difícil de todas as adições cerebrais. Você pode utilizar algumas medicações, e agora, voltando à ansiedade, depende do nível e do grau de ansiedade. Todos os medicamentos ansiolíticos mexem com alguns produtos bioquímicos, alguns hormônios neurológicos que altera a função cerebral para que você não tenha ansiedade. Calma, o motivo sempre continua lá, né? É um mecanismo de ajuda para eu fazer terapia e saber a minha real razão da ansiedade. Agora eu vejo pelas crianças, pessoas que já nascem mais ansiosas ou não. Porque tem criança que é ansiosa, né? E criança que existe um fator genético até mapeado, até de questões de felicidade, de pessoas que são mais felizes ou não mais felizes, ou reagem às adversidades de uma maneira diferente, né? Existe um treinamento muito simples quando a pessoa está em ansiedade, é aprender a respirar, né? Quando a pessoa sente que vai entrar no nível de ansiedade, é aprender a utilizar a musculatura abdominal, respirando e soltando o ar, utilizando a musculatura não torácica, a abdominal. Mas do abdômen, né? Quando você puxa o ar, o abdômen tem que expandir, e não o contrário. Né? E tentando só prestar atenção na respiração, porque a pessoa para de respirar. Né? Então, esse é um tratamento emergencial, vamos dizer assim. Estou passando uma atividade ansiosa, eu paro e tento me concentrar na respiração profunda, soltando, e vai diminuir a ansiedade, mas o fator, quer dizer, o gatilho vai estar lá. O médico, o psiquiatra vai utilizar os ansiolíticos ou o medicamento como um fator adjuvante ao tratamento, né? Que é terapêutico, de entender por que a pessoa é ansiosa, por que se preocupa antes
do fato acontecer. Do fato. Né? O que causa que você vivencia, a pessoa ansiosa, ela vivencia o problema antes de ela ocorrer a todo momento, ou então ela revê como se fosse um flashback do que já aconteceu. Então, ela sofre várias vezes o cérebro. Então, pensando assim, o ansiolítico pode ser ok, mas ele tem que estar acompanhado de um psiquiatra para saber a dosagem adequada. Sim, mas também de um tratamento com psicólogo? Terapeuta ou psiquiatra analítico vai depender do nível do problema. A pessoa que toma um ansiolítico sem fazer um tratamento coadjuvante com psicólogo, então não vai encontrar a raiz, é isso? Talvez não encontre a raiz e você vai ficar sob uso e durante algum tempo vai ter até que aumentar a dose ou associar novos medicamentos. Porque eu já falei, o organismo... Resumindo, é preciso saber viver. Tem que aprender, não vai ter jeito. É como alguém que faz cirurgia bariátrica para emagrecer, né? Ela aprende a enganar o próprio corpo. A gente sabe que tem várias pessoas que fizeram, emagreceram rapidamente e elas voltam a engordar. Porque ela aprende a enganar o corpo. Se ela não está no seu propósito de emagrecer, pode fazer a cirurgia bariátrica e vai voltar a engordar. Bom, a pergunta agora é da nossa telespectadora Jaú. Ela diz, também sou ansiosa e na hora de fazer provas para os concursos, vem o famoso branco. Como é que ela pode ser ajudada em relação a isso? Nós vamos voltar na mesma questão, quer dizer, ela tem que vivenciar o problema e seguir em frente e eventualmente fazer várias provas de treinamento, ou seja, tem muitos estudantes que vão fazer cursinho, estão na prova vestibular e no meio do ano fazem as provas testes, né? Ver como ela se comporta nesse momento. E aí tenta perder o medo e trabalhar nessa questão. Não tem muita outra situação que então, a gente lidando mesmo com essa situação e não fugindo do problema, né? Entendendo que ela tem que enfrentar. Você vai enfrentar e você vai enfrentar bem na próxima vez, eu tenho certeza. A cabeça, coloca ela para controlar mesmo essa sua ansiedade, porque é possível. E faça a respiração, que o Dr. Charles acabou de falar aqui. A gente até ensinou algumas respirações, algumas formas da gente meditar, né? Faz a contagem da respiração num determinado momento para você ficar focada nela, para não dispersar a cabeça, esquecer que estava respirando. A gente se boicota também nesse sentido, né? E vamos viver melhor. Aqui a pergunta vem da Cristiane Alves, ela fala, mordo a boca, eu como a boca, como a unha, até sair sangue. Eu quero parar, por favor, me ajude. O que eu posso fazer? Eu tomei remédio do postinho, mas não melhorei. Eu não sei que remédio do postinho tomou, né? Provavelmente deve ter sido da classe de um diazepínico, né? Que realmente acalma, mas não tem a ação que ela precisa saber, porque já se tornou um hábito. O que ela utiliza é um hábito para a ansiedade dela. Então, ela desloca essa ansiedade para se automutilar e tentar se controlar. Não há uma coisa para resolver se ela não passar por um tratamento realmente adequado, psiquiátrico e psicológico adequado. Porque o medicamento do postinho é simplesmente um diazepínico, alguma coisa, um tranquilizante, para diminuir momentaneamente o problema dela. Agora, apesar da gente saber do caos que está o nosso sistema de saúde, existem psiquiatras bons na rede pública. Existem. E aí, tem algum caminho melhor? Universidade, talvez? Os ambulatórios de faculdades de medicina e ambulatórios das faculdades de psicologia são os melhores caminhos para ter esse atendimento. Às vezes demora para ser chamado, mas uma vez dentro do sistema, esse tratamento vai ser melhor. Então vamos tentar, né? Porque o pior é ficar arrastando isso porque, tá difícil, então eu fui no postinho mesmo. Não, corre atrás, é a hora que sair você vai estar bem amparada. A pergunta agora vem de Recife. A nossa telespectadora diz que precisa emagrecer urgente, mas ela fala também o seguinte, só durmo tomando remédio. Como é que eu faço para me livrar disso? Essa é uma pergunta de alguns milhões de reais, porque a maioria do povo brasileiro e do mundo dorme mal e também é multifatorial. Se ela está acima do peso, provavelmente ela também tem um problema respiratório, né? Deve roncar à noite, então tem as apneias de sono, então ela deve acordar à noite para dormir e isso você tem alguns tratamentos de utilizar alguns CPAPs, que a gente chama que é pressão positiva de ar,
que vai ao nariz, que diminui a apneia de sono, né? Emagrecendo, ela provavelmente vai passar a dormir melhor. Rapidamente é o que a gente pode falar, porque sono, e evidentemente, desligar a televisão, celular, comida leve antes de parar de tomar café, pelo menos 2, 3 horas antes de dormir. E quem só toma ir à cama quando estiver com sono. Tá, não ir antes para Não ficar é brigando coisa. com sono. Quem toma remédio para dormir constantemente pode parar de uma hora para outra ou isso pode ser perigoso? Não. Não pode parar? Não pode parar de uma hora para outra. Tem que ser feito vamos dizer assim... Um desmame. Um desmame desse processo. Então precisa procurar ajuda, precisa ir Precisa num um médico. médico. O mesmo médico que te dá a receitinha do remédio para dormir é o mesmo médico que vai te ajudar a tirar esse remédio para dormir. Infelizmente, tem um remédio, a gente não fala, o diazepínico, que é baratinho, que aumentou as suas vendas mais de 3.000% nos últimos anos com a crise brasileira, né? E que é vendido assim em posto de saúde, prescrito fácil. Isso não é a terapia mágica. Isso é um paliativo do problema. E traz complicações, né? E traz complicações porque ele tem alguns efeitos colaterais de perda de memória, confusão mental, né? A pessoa começa não funcionando, toma 2, 3 gotinhas, depois tem que tomar 5, depois tem que tomar 7, depois tem que tomar 8. No dia seguinte não tá legal, nem exercício físico vai fazer, de repente acaba engordando também. Então vamos tentar desmamar e tirar esse remédio para dormir, tá bom? E muitas outras perguntas chegaram, muito obrigada pela sua participação. Dr. Charles, sempre é muito bom recebê-lo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Um ótimo comecinho de 2017 e o Dr. Charles Schmidt está no e-mail csmdt@terra.com.br. Até a próxima. Muito obrigado. E estaremos esperando aqui, porque sempre que você vem, contribui bastante com todos nós. É bom que a gente aprende bastante, não é?